José Manuel, ficaste muito surpreendido com aquilo que tiraste dos números desta sondagem? De alguma forma, sabes, há aquela máxima, muitas vezes repetida, que é: o Presidente dos Estados Unidos é tão poderoso que não devia ser eleito pelos cidadãos dos Estados Unidos, devia ser eleito pelos cidadãos do mundo. Bem, era capaz de ter uma margem maior se acreditar nestes resultados, porque, por exemplo, para teres ideia, nos dois países mais populosos do mundo, acharem que ele é bom ou mau para, neste caso concreto, para a América, na Índia a relação é 85 bom, 4 mau. Na China é 50 bom, 14 mau. Acharem que é bom para o seu próprio país, na Índia é 84 bom, 6 mau, um bocadinho menos. E na China é 46, 16. Portanto, quer dizer, os dois maiores países do mundo arrasavam isto, não dava grandes hipóteses a mais, sendo que no maior país da África do Sul aconteceu o mesmo. O Brasil também teria eleito Trump, aparentemente, pelo menos de acordo com estas sondagens. Eles acham que ele é bom para os americanos e para o seu país. Portanto, isto deixa a Europa um bocadinho num canto, porque a Europa é que está ao contrário. E sobretudo o Reino Unido. Curiosamente, ainda mais do que a Europa. Quem diria, não é? No primeiro mandato havia aquela quase parceria estratégica entre Boris... Vamos lá ver, há uma special relationship, como eles dizem, não é? Portanto, é algo que vem... É um bocadinho como tudo no mundo, como tudo na vida, tudo aquilo que são relações com antigas colónias. Repara, os Estados Unidos foram o primeiro país a separar-se de um império europeu, não é? Portanto, foi antes de qualquer outra colónia chegar à independência. Aliás, o apogeu do mundo imperial, digamos assim, acontece no século XIX, quando o Império Britânico tem o seu apogeu, quer em África, quer na Ásia, e mesmo outros países têm também nessa época o seu apogeu. É evidente que quem tinha impérios na América foi-os perdendo no fim do século XVIII, caso do Reino Unido, e depois no início do século XIX, caso de Portugal e de Espanha, se bem que em Espanha tivesse durado até ao finzinho, porque Cuba esteve lá até 1898, e o que eles chamam de desastre de 98 é de facto o fim desse império, que não era só Cuba, também eram as Filipinas. Bem, mas feita esta pequena explicação, que para as pessoas terem ideia do que é que pode estar em causa, de facto o Reino Unido e os Estados Unidos foram construindo uma relação especial que se sedimentou não apenas na NATO, mas noutras estruturas e sobretudo numa relação entre líderes. Portanto, essa relação teve muita importância, sobretudo na Segunda Guerra Mundial. Portanto, desde o primeiro momento que Churchill teve a percepção de que sem os Estados Unidos não era possível vencer a Segunda Guerra Mundial, portanto, enfim, pelo menos a Segunda Guerra podia ser que aquilo acabasse entre russos e nazis, mas não era uma solução que agradasse a Churchill. E depois disso teve vários momentos, teve altos e baixos naturalmente, mas voltou a ter um momento muito forte durante o período de Reagan-Thatcher, mas depois podemos considerar que voltou a acontecer o mesmo com Clinton e Blair. Portanto, houve muitas alturas onde houve claramente uma fortíssima convergência e uma relação especial entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Mas, curiosamente, olhamos para a sondagem e os Estados Unidos, o Reino Unido aparece aqui sempre, ou quase sempre, como, enfim, há uma das perguntas onde a Coreia do Sul ainda parece mais cética, o que não deixa de ser extraordinário, porque a Coreia do Sul é um país que deve a sua existência aos Estados Unidos, onde os Estados Unidos ainda estão presentes como garantes da sua segurança, portanto, não saíram de lá completamente. Sim, têm lá bases militares. Têm lá bases militares ainda, portanto, isso tem a ver com a guerra da Coreia, não é? Portanto, a única guerra que os Estados Unidos travaram em nome das Nações Unidas, porque essa foi travada em nome das Nações Unidas, portanto, com
Sim, não vamos recapitular também, fazer outros parênteses outra vez sobre essa matéria. Portanto, com exceção desses casos, de facto, se bem que, por exemplo, aqui há uma coisa diferente. No que respeita a ser melhor para os americanos, curiosamente os sul-coreanos acham que Trump é melhor para os americanos. Não acham que seja melhor para o seu país. O que é contraditório com os britânicos, porque eles acham que é mau para tudo. É sempre mau. Sempre mau. Bem, no caso da Europa, nós não temos dados desagregados. Portanto, esta sondagem que apanhou 11 países da União Europeia, portanto, não desagrega tudo e, portanto, nós temos aqui quer países de leste, Hungria, Roménia, quer países do sul, Portugal, Espanha, por exemplo, quer os grandes países, a Espanha, a França, a Alemanha. No total são 11. Mas não se consegue ler o que é que cada um deles... Eu tinha muita curiosidade de ver o que é que aqui haveria sobre os portugueses, mas ontem andámos aqui no Observador à procura e não conseguimos nada sobre isso. E, portanto, há claramente esta diferença, que é uma diferença que se reflete a sondagem é longa, tem muitas perguntas, muitos temas, portanto, fala não apenas do ser melhor de Trump, mas também do que é que ele possa fazer em relação, por exemplo, à paz no mundo, à paz no Médio Oriente, à paz na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, e curiosamente acontece sempre o mesmo, uma clivagem entre a Europa Ocidental e o resto do mundo, ou quase todo o resto do mundo. Há até uma coisa curiosa, que é muito atual, porque tem a ver com algo que se está a passar no dia de hoje, que é a ideia de que o Presidente dos Estados Unidos poderia ajudar a que se resolvesse mais depressa o problema do Médio Oriente. Portanto, e agora estamos a assistir, porque isto é uma notícia das últimas horas, não é? Portanto, estamos a assistir a uma espécie de braço de ferro entre Biden, a dizer que foi ele que tratou de tudo, e Trump a dizer que foi ele que desatou o nó. Portanto, e há um lado de verdade em ambas as coisas, não é? De facto, o plano corresponde muito ao plano que Biden e Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ou ainda secretário de Estado, apresentaram, mas, de facto, esse estava lá há 8 meses a marinar e não acontecia nada, e depois de duas coisas significativas, que foi, por um lado, mas depois vamos falar disso melhor, por um lado, um tweet, penso eu, ou uma coisa no X, ou uma coisa na rede social, não sei em que rede social, muito a Trump, não é? Muito a Trump dizer o inferno cairá sobre aqueles que não libertarem os reféns até à altura até eu tomar posse. Por um lado isso, e por outro lado outra coisa que essa é bastante mais significativa do meu ponto de vista, que foi a presença nas negociações de um embaixador enviado já pela equipa de Trump, portanto alguém que antes tinha tido papel nos chamados Acordos de Abraão, não é? Portanto, reparemos, muitas vezes esquece que um grande avanço que houve nas relações do Médio Oriente foi dado durante a administração de Trump com os Acordos de Abraão, precisamente ao trazer para uma maior proximidade de um reconhecimento da própria existência de Israel, países como, por exemplo, a Arábia Saudita, que sempre tinham estado muito num campo completamente oposto, portanto, e agora o regresso ao terreno de alguns desses diplomatas pode ter ajudado. Bem, mas quando olhamos para os dados em concreto, verificamos que nesse ponto, o ponto de saber até onde eles ajudaram na paz do Médio Oriente, a maior parte dos países acha que Trump poderia fazer melhor do que Biden. E curiosamente, e talvez com até maior surpresa, também acho o mesmo para a guerra da Ucrânia, não é? Portanto, para a guerra da Ucrânia, porque aí digamos, o consenso, olhando para os órgãos de informação europeus, é que o Zelensky vai ficar abandonado. Portanto, o apoio à Ucrânia vai acabar, o discurso dos republicanos é isolacionista e, portanto, e por isso não vai acontecer nada. Não sei se essa mensagem, se for verdadeira, não passou para grande parte do mundo,
sobretudo não passou para aqueles países onde há uma maior afinidade com, ou melhor, onde se vê com melhores olhos a eleição de Trump, portanto, Índia, China, Rússia, Arábia Saudita, por exemplo, África do Sul, próprio Brasil, mas, surpreendentemente para mim, devo dizer-te, na Ucrânia há mais pessoas a achar que ele pode ajudar à paz com a Rússia do que aquelas que acham que vai ser pior. A diferença não é muito grande, estamos a falar de 39 para 35, mas é uma diferença, portanto, é uma diferença. E aqui, mais uma vez, só ficam do lado dos pessimistas o Reino Unido e a Coreia do Sul. E espera aí, há aqui outro. E não, é tudo. Portanto, não, e a própria Coreia do Sul. A própria Coreia do Sul é otimista. Sim. Enfim, portanto, 31-30. A Suíça é 31-31. A média da União Europeia é 34-26. Portanto, a favor do otimismo, digamos assim, em relação à administração de Trump na Coreia. Só o Reino Unido é que ali inflexível se mantém desse lado. Houve outro aspecto que também me surpreendeu aqui, que eu acho um aspecto muito significativo, porque isto pode ter muito a ver com as relações transatlânticas. E, quer dizer, surpreendeu e não surpreendeu. No que diz respeito ao futuro da boa relação entre os Estados Unidos e a União Europeia, ou a NATO, a perspectiva é que, olhando para os países da União Europeia e da NATO, portanto, mais uma vez, Reino Unido, não há aqui dados do Canadá, mas há aquela média da União Europeia, que são todos eles também membros, quase todos eles, penso que todos eles membros da NATO, não sei exatamente, porque não sei a lista completa dos países, há mais ceticismo em relação, quer dizer, há menos europeus a considerar que os Estados Unidos são um aliado do que há americanos a considerar que a Europa são um aliado. E a diferença é muito significativa. É mesmo bastante significativa. Portanto, eu acho que há uma explicação para isto, mas não é uma boa explicação. Então. A explicação para isso é que na Europa, a meu ver, infelizmente, permanece uma cultura muito que, digamos, que existe tanto à esquerda como à direita de um certo anti-americanismo. Portanto, varia de país para país, como é óbvio, não é? Portanto, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, o anti-americanismo é à direita e à esquerda de forma avassaladora. A direita não gosta dos americanos, começa precisamente em 98, com a Guerra de Cuba e a Guerra das Filipinas, a independência de Cuba das Filipinas, porque os americanos estiveram do outro lado, e, portanto, os nacionalistas espanhóis não gostam dos americanos. A esquerda naturalmente não gosta, porque isso nunca gostou. Portanto, aqui não haverá grande novidade, mas passa-se algo não muito diferente em Itália. O gaullismo não gostava dos americanos, e por aí adiante. E pronto, eu agora não tenho dados por país, não consigo perceber qual é a diferença por país, mas eu creio que isso ajuda, quer dizer, olha, eu acho que ajuda-nos também a pôr um bocadinho os pés na terra, não é? Porque nós às vezes achamos que o único problema que há em organizações como a NATO é ter ou não ter lá o Sr. Trump. Quando, porventura, há um problema anterior, e esse problema anterior é aquilo que os países europeus fazem ou não fazem na área da defesa. Portanto, porque verdadeiramente, se nós virmos a substância do discurso, não a retórica, mas a substância do discurso de Obama, Trump e Biden, o que vemos, do ponto de vista dos americanos, eles dizem sempre a mesma coisa. A diferença para Trump é que ele diz, não sei, à bruta, como um carroceiro, como um gladiador, como quiseres, portanto, com a espada na mão. Os outros dizem com diplomacia, mas dizem o mesmo. E o que estão a dizer é aquilo que, neste momento, curiosamente, os líderes europeus também estão a dizer, mas não estão a fazer, e não sei se vão fazer, que é: a Europa tem que olhar mais para a sua defesa. A Europa tem de deixar de contar tanto com
para-chuva, portanto, com o guarda-chuva americano. Portanto, não pode continuar a achar que se resolve tudo porque estão cá umas bases americanas e os americanos virão a correr se acontecer alguma coisa, porque já percebeu que tem ameaças na sua área de influência próxima. Portanto, desse ponto de vista, a guerra da Ucrânia é muito importante, e a Europa devia estar atenta a um outro assunto para o qual nestes últimos dias chamou a atenção aquele Instituto de Estudos da Guerra. Nós falamos muitas vezes quando falamos da Ucrânia, é que na prática a Bielorrússia está praticamente integrada na Rússia, de novo. Portanto, era como país independente, aquele praticamente já não tem independência nenhuma. Portanto, tem havido acordos e há uma quase fusão, que não é ainda completa, mas está muito perto disso, e isso muda aqui muitos equilíbrios, porque a Bielorrússia está... Olha, a ligação com... Quer dizer, a Bielorrússia estende a fronteira da Rússia para um conjunto de outros países europeus com o qual ela hoje não tem fronteira, por exemplo, com a Polónia. Por exemplo, com a Polónia, não é? Portanto, enfim, com a Polónia havia aquela fronteira de Kaliningrado, mas é uma coisa pequenina. Aqui estamos a falar de uma coisa com outra dimensão. Portanto, há de facto aqui diferenças que são substanciais de avaliação e que, penso eu, obrigam a União Europeia e a Europa, porque aqui também estou a alargar a Europa ao Reino Unido, e à necessidade de trabalhar em conjunto com o Reino Unido, que nos obrigam eu diria que em primeiro lugar, porventura, a olhar com mais humildade para o resto do mundo e perceber que estamos a perder influência, estamos a perder peso e a perder influência, e que se queremos e que provavelmente os próximos tempos vão obedecer a regras um pouco diferentes das regras que conhecemos no pós-fim da Guerra Fria. Nós convencemos um pouco que depois do fim da Guerra Fria nós tínhamos um mundo quase kantiano. Portanto, de uma forma ou outra ia-se conseguir a paz universal, a harmonia entre os povos, e tudo se resolveria por via da diplomacia. Foi um período que, apesar de tudo, e mesmo hoje, considerando os dias de hoje, nós temos algumas guerras muito mediáticas, mas em número total de conflitos, em número total de mortos, estamos numa das melhores fases da história conhecida da humanidade. Portanto, em termos de percentuais, de onde é que está a haver conflitos, poucas vezes se fala disso, mas a verdade é esta. Nós, inclusive, não damos atenção especial a algumas das guerras que geram mais vítimas. Eu estou a recordar-me, por exemplo, das guerras em África e particularmente no Sudão, mas não só. Há outros conflitos, quer dizer, até em Angola, até em Moçambique, a guerra civil no Norte, não há notícias sobre ele, não é? Morre muita gente lá. E portanto, nós temos uma situação em que se pensou que se ia evoluir para esse ponto e depois percebemos que há países, potências que não querem jogar por essas regras e querem regressar a outras lógicas que não são obrigatoriamente lógicas de apenas vamos resolver isto de maneira militar e vamos resolver isto enviando os nossos exércitos. Podem ser, são lógicas que em alguns aspectos, pelo menos na minha perspectiva, mas vamos ter hoje aqui quem nos possa ajudar mais sobre isso, podem representar aquilo que foram as lógicas que permitiram viver na Europa, estou a falar da Europa, grande parte do século XIX, ou quase um século, com uma quase paz na Europa. Não foi total, não foi completa, mas que foi a lógica do equilíbrio de poderes. Portanto, não há guerra porque ninguém quer afundar-se numa guerra que não sabe como é que vai acabar. A Europa vinha de um grande trauma, as guerras napoleónicas, e depois viveu outro grande trauma, foram as guerras, a Primeira Guerra Mundial, e pelo meio houve conflitos, claro que houve guerras. O Bismarck a Alemanha não se criou sem guerra, a Itália não se criou sem guerras, houve a Crimeia, houve várias coisas, mas não houve uma guerra global. Nós temos agora uma longa guerra com duas etapas, a primeira e a segunda, no fundo foi
quase a mesma guerra, não é? Mas com duas fases diferentes e uma definitiva à partida, que foi a segunda. E o princípio foi tentar passar para um novo paradigma, um paradigma de diplomacia e não um paradigma em que nós não nos guerreamos porque há equilíbrio entre todos, e nós não nos guerreamos porque acreditamos que os interesses comuns, designadamente os interesses comerciais, são suficientemente poderosos para que o que temos a perder seja muito mais do que temos a ganhar. Curiosamente, era o que nós acreditávamos que existia antes da Primeira Guerra Mundial, portanto, mas não foi suficiente. Não foi suficiente, não quer dizer que nós estejamos na mesma situação, não estamos de forma nenhuma em algo equivalente, mas como eu começo a ler artigos em que se faz comparações, não com o período entre as duas guerras, que é uma coisa que muitas vezes aparece, sim, nos anos 30, volta ao populismo, volta ao fascismo, volta ao comunismo. Essa comparação assim. É muito frequente. Essa comparação é muito frequente. Eu começo a ver também algumas comparações com o século XIX e com esta ilusão de que, por exemplo, a comunidade de interesses, designadamente de interesses económicos, é um garante de paz e que, se calhar, não é. Não sei se, quer dizer, são análises, estamos a falar de analistas, historiadores, tudo isto às vezes é muito especulativo, mas eu creio que não podemos ignorar este tipo de aproximação quando olhamos para um mundo que é muito diferente e pensa de forma muito diferente daquela que nós, na Europa, pensamos, vivemos, convivemos, decidimos, no fundo, porque nós procuramos decidir em consenso e não através do uso da força. Quer dizer, podemos às vezes ter, assim, uso de outro tipo de forças, que são as forças económicas, o peso económico, uns países valerem mais do que outros, e sabemos o que é que isso valeu durante o período, os anos da Troika, por exemplo, os anos da crise económica. Muitíssimo bem quando vemos o poder da França, não é? A quem não se impõe, a quem não se tem conseguido impor. Nada, não é? Nada. Bem, mas, quer dizer, vivemos muitas outras coisas, vemos como é que o papel da China no mundo não começou a mudar porque eles agora começaram a ter porta-aviões. Claro. Começou a mudar porque eles de repente começaram a tornar ricos, comparativamente ricos. Quer dizer, em termos de digamos, riqueza por habitante, ainda estão muito longe de resto. Mas tornaram-se eles próprios um mercado. Mas tornaram-se não só eles próprios um mercado, como são os fornecedores do mundo todo. Para além disso. Com mais do que isso, coisa que nenhum dos outros países fornecedores tinha conseguido até este momento, são inovadores. Não são só copistas. Porque isto é um salto importante, não é? É um salto importante. E sobretudo se pensarmos que no caso concreto da China, assim como, enfim, numa escala diferente do Japão, mas a China aqui é que é relevante, o Japão depois tem outro tipo de problemas e outro tipo de importância, mas enfim, eu lembro do que se escrevia sobre o Japão e de como o Japão ia até porventura ultrapassar os Estados Unidos no final da década de 80. Lembro-me de uma capa do jornal Libération, portanto o famoso jornal francês, que era quando uma empresa japonesa comprou o Rockefeller Center em Nova York. O Rockefeller Center, para quem nunca visitou Nova York, mas o Rockefeller Center é uma espécie de símbolo da cidade, quase, não é? Quer dizer, Nova York tem muitos símbolos. Tem muitos. Mas o Rockefeller Center, que são um conjunto de torres com uma coisa de gelo no meio para a gente patinar, e estátuas e murais e não sei o que, é uma coisa muito relevante em Nova Iorque, que foi comprado por japoneses e de repente achava-se pronto, o Império Americano está a colapsar. Década de 80. Hoje o Japão parou logo a seguir e nunca mais andou. A China é diferente. A China é diferente por muitas razões, incluindo pelo seu regime, enquanto o Japão tem um regime parecido com o nosso, não é o caso da China, não é? Portanto, e a China tem, sobretudo, algo que é milenar, que é uma cultura, de alguma forma, de promoção do mérito e de aposta e de ver a educação como uma forma de promoção social. Isto, na cultura, não havia a aristocracia como havia na Europa, uma aristocracia hereditária, no sentido europeu do termo. Havia um mandarinato que era meritocrático. Isto faz alguma diferença em termos daquilo que são. Quer dizer, não é por acaso
que sistematicamente nos PISAs e nos TIMES são países de cultura chinesa, digamos assim, que ficam à frente. Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e a própria China continental começam a ficar à frente. Isto não é por acaso que acontece, não é porque eles são mais inteligentes do que nós. Não é por causa disso. As mães tigres, tudo isso é as mães tigres, exatamente. Isto às vezes tem outros dilemas. Eu não ontem estava a ouvir alguém a queixar-se de uma criança de 10 anos, uns pais que tinham dito que tinham ficado assustados porque uma criança de 10 anos da Coreia do Sul tinha dito aos pais: ó pai, se eu soubesse que tinha nascido só para fazer trabalhos de casa, preferia não ter nascido. 10 anos, estás a ver? Não, todos nós já tivemos filhos com 10 anos e imaginamos que alguém para chegar a este desespero é porque a pressão à sua volta aos 10 anos já é brutal. Portanto, temos de facto aqui e desse ponto de vista eu recomendo a leitura de um artigo que eu acho que é muito interessante. Eu não consigo sintetizar aqui todos os seus pontos, mas que também de alguma forma sugere que nós europeus vamos ter que engolir alguns chapos, mas ao mesmo tempo ter que fazer algumas mudanças de atitude de comportamento, que é um artigo publicado, enfim, em vários jornais europeus, em Portugal, no Expresso, pelo Timothy Gartanache, que é um dos coautores deste estudo. Portanto, isto é feito pelo Centro Europeu de Relações Externas, enfim, isto é mais conhecido por um nome, é uma organização não governamental, SCFR. A pessoa mais conhecida desse centro é Mark Leonard, portanto, que também costuma escrever muitas vezes e tem livros sobre a Europa, mas neste caso concreto isto teve ligação à Universidade de Oxford, onde está Timothy Gartanache, que é um dos coautores do estudo, e ele de facto esse texto está publicado online no site do Expresso, e eu recomendo a leitura. Portanto, é um texto longo, não dá para sintetizar todo aqui, mas ajuda a pensar também sobre estes temas.